Bem-vindo ao vídeo. Hey, coming? ليش هجمت علي؟ أقرب عليك؟ Esses vídeos não são para os fracos de coração. Eles prometem te deixar com os cabelos em pé. A protagonista é Carolina Judá, uma jovem usuária do TikTok. Ela estava voltando para casa sozinha à noite, depois de descer do ônibus. Tudo parecia tranquilo até que ela percebe a presença de um homem misterioso. Ele está usando um capuz, o que impede a identificação de seu rosto. E o pior, ele começa a segui-la. Carolina tenta manter a calma e apressa o passo, sentindo o medo aumentar a cada quarteirão. Já perto de casa, ela corre, entra rapidamente e se tranca. Mas o pesadelo está longe de acabar. Ao olhar pela janela, ela vê o homem parado, apenas observando-a. Instantes depois, ele atravessa o jardim e se aproxima da porta. Começa a bater, tenta forçar a entrada. Enquanto Carolina se tranca no banheiro, apavorada. Foram 20 minutos de puro terror até que tudo cessasse. Mas mesmo assim, ela teve que esperar mais 1 hora completamente sozinha até que seus pais voltassem. E você, o que teria feito no lugar dela? Em seguida, temos um vídeo perturbador postado no Reddit, mostrando um fenômeno que desafia qualquer explicação. A gravação foi feita pela câmera de painel de um carro em uma estrada deserta na Índia. O motorista fazia uma viagem durante a noite quando algo completamente inesperado aconteceu. No vídeo, é possível ver uma mão surgindo do nada, aparentemente atravessando o para-brisa do veículo, como se alguém estivesse sobre o teto do carro. A imagem é rápida, mas nítida o suficiente para causar calafrios. Até o momento, não se sabe ao certo se trata de um evento paranormal ou se foi um simples efeito causado pelas luzes e sombras na estrada. Mas uma coisa é certa, algo ali não parecia normal. E você, enxerga apenas uma coincidência ou algo mais? Para fechar essa sequência de arrepiar um conteúdo intrigante publicado no canal American Ghost Hunter no YouTube. As imagens foram originalmente postadas por um usuário do TikTok conhecido como Mossad e mostram um caso rápido, mas profundamente impactante. A cena acontece no meio da noite e é registrada por uma câmera de segurança instalada em uma casa. Tudo está silencioso e aparentemente em paz, até que manifestações inexplicáveis começam a acontecer. Sons estranhos ecoam pela residência, objetos se movem sozinhos e uma sensação de presença toma conta do ambiente.
A gravação é breve, mas deixa claro que algo fora do comum estava acontecendo ali. Um lembrete inquietante de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo dentro de casa. Logo após ser demitido, um homem registrava um vídeo aparentemente comum, mas o que a câmera capturou no fundo da sala é tudo menos normal. Atrás da cadeira, algo estranho e inquietante surge. Quando tudo parecia ter terminado, uma nova cena arrepiante acontece. Por uma fração de segundo, uma figura quase translúcida e sem forma definida aparece. É rápida, mas perturbadora o suficiente para levantar dúvidas sobre o que ou quem poderia estar por trás desses acontecimentos. Que tipo de presença estaria se manifestando ali? Outro caso intrigante foi flagrado por câmeras de segurança em um supermercado. As imagens compartilhadas no YouTube pelo canal Berrandelan mostram um fenômeno que ninguém até hoje conseguiu explicar. Durante várias horas, um carrinho de compras se move sozinho pelos corredores, deslizando entre as prateleiras como se estivesse sendo guiado por mãos invisíveis. Nenhuma pessoa por perto, nenhum empurrão aparente. As teorias são muitas. Alguns acreditam que o local pode ter acumulado algum tipo de energia residual, enquanto outros já falam em forças sobrenaturais atuando ali. Seja qual for a explicação, o vídeo deixa todos com um nó na garganta. Em mais um vídeo misterioso, publicado no TikTok pelo usuário FalManOwers, a situação se torna ainda mais tensa. Ele já havia relatado que estava sendo perseguido por aparições inquietantes do lado de fora de sua casa. Decidido a encontrar provas, ele faz uma segunda tentativa de registrar qualquer atividade anormal. E, por um breve momento, a câmera capta algo surpreendente. Uma figura estranha, com olhos brilhantes, parece observar tudo do alto do telhado. O encontro é rápido, mas visualmente marcante. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que foi gravado. Uma criatura? Uma entidade? Ou algo ainda mais sinistro? Oh, damn. Holy shit. All right. Por fim, temos um vídeo vindo diretamente da Polônia, publicado por alguém que afirma estar vivendo uma sequência de eventos paranormais em casa. Em busca de provas, a pessoa começou a registrar as manifestações e compartilhou diversos vídeos. Kurwa, jeszcze nie teraz, jak w sobotę. Kurwa mać. To nie było jak pomóc, żeby tu wrócić. Za chuj.
Mas entre todos, um deles se destaca como o mais perturbador já publicado. As imagens falam por si e deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Essa experiência definitivamente não é algo que alguém esquece facilmente. Para muitos, poderia até parecer uma cena de filme de terror, mas foi real. Tão real que após esse acontecimento é difícil imaginar que a pessoa que passou por isso consiga dormir sozinha novamente. O vídeo em questão pertence ao usuário chamado Um Amigo e foi gravado em 2020. Na época, ela e a irmã estavam tentando fazer um vídeo juntas, algo totalmente inocente. Mas o que era para ser uma simples gravação entre irmãs se transformou rapidamente em um episódio assustador. Go, 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 go. Durante a filmagem, elas ouvem passos vindos do quarto ao lado. Curiosas, saem para verificar, mas não encontram absolutamente ninguém. O silêncio que se segue dura pouco. Passos são ouvidos novamente, dessa vez subindo as escadas, como se alguém tivesse acabado de entrar na casa. O medo toma conta e elas decidem se trancar no quarto, paralisadas pela incerteza do que poderia estar à espreita. Por sorte, o vídeo termina sem nenhuma tragédia, mas a dúvida permanece até hoje. Ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Oh my god, Danny. O que será que elas encontraram? Outro caso arrepiante foi registrado por uma câmera de segurança doméstica durante a madrugada. Enquanto o morador dormia tranquilamente, a câmera captava uma sequência de eventos cada vez mais estranhos. Inicialmente, as imagens mostram pequenos movimentos. A coberta da cama se mexe sozinha, como se alguém invisível estivesse ali. Em seguida, as cortinas se abrem e fecham sem nenhuma interferência física. Mas o momento mais perturbador do vídeo acontece quando, por breves segundos, uma figura com aparência demoníaca aparece à espreita pela janela. Um rosto sombrio, quase inumano, observa em silêncio. A dúvida que fica é: aquilo era uma simples ilusão causada por reflexos ou uma manifestação de algo verdadeiramente sinistro? Eventos paranormais muitas vezes passam despercebidos a olho nu. Mas as câmeras, essas nunca mentem. Prova disso é o vídeo de uma usuária do TikTok conhecida como MRS Creepy. Ela estava revisando as gravações de sua câmera de segurança no meio da noite, sem esperar encontrar nada fora do comum. Mas o que viu foi algo que jamais esqueceria.
Nas imagens aparece uma figura alta e esguia, com movimentos lentos e perturbadores. A entidade parece atrair algumas pessoas em direção à floresta próxima, guiando-as para dentro da escuridão sem nenhum motivo aparente. Não se sabe quem ou o que era aquilo, tampouco porque parecia exercer uma espécie de influência sobre os que estavam por perto. Seria uma força sobrenatural? Uma presença maligna que habita lugares remotos? A pergunta permanece no ar e sem resposta. O primeiro deles foi enviado por Rosie B., diretamente de Michigan. As imagens foram captadas por uma câmera de segurança doméstica e mostram a filha dela andando tranquilamente pela cozinha. Tudo parece comum, até que algo estranho acontece. A garotinha parece estar interagindo com alguém ou algo que não aparece nas imagens. Ela começa a agir como se estivesse respondendo a uma presença invisível. De repente, um recipiente em sua mão é puxado, como se algo tentasse arrancá-lo. Em seguida, uma caixa de brinquedos se move de forma inquietante. A menina resiste, tenta manter o controle, mas parece travar uma espécie de luta silenciosa contra essa presença misteriosa. No fim, ela vence, mas fica visivelmente irritada, como se estivesse brava com quem quer que fosse que tentou tomar seus objetos. Assustador, não é? O primeiro vídeo nos leva diretamente ao Vietnã. Uma gravação feita por câmeras de segurança em um simples quintal de casa acabou capturando algo que ninguém esperava. À primeira vista, tudo parece tranquilo, mas repare bem. A câmera, ativada por movimento, começa a seguir uma figura estranha. Uma presença nebulosa, translúcida, com formato humanoide. Ela se move de maneira quase sobrenatural, deslizando pelo pátio, como se estivesse flutuando. E então, algo ainda mais bizarro acontece. Em um determinado momento, essa entidade simplesmente pula, de um lugar para outro, como se tivesse se teletransportado. A câmera, que tenta acompanhar, falha em capturar esse movimento. A figura surge novamente em outro ponto e logo depois desaparece. Evapora diante de nossos olhos. O vídeo termina sem respostas, apenas perguntas. Teria sido tudo uma brincadeira elaborada? Um truque de edição? Ou será que estamos diante de um verdadeiro fenômeno paranormal? A sequência de vídeos nos leva para bem longe dali. Agora estamos na Índia, acompanhando um casal de youtubers que decidiu explorar um dos locais mais assombrados do país. Um antigo forte cercado de lendas e histórias macabras. Com a câmera na mão, eles gravam normalmente, comentam sobre o lugar, mostram detalhes da construção, quando de repente algo terrível acontece. ये उससे पुराना है, पहले तो राजा मान सिंह का था ये। उसके बाद जा रहे हैं। हाँ ये क्या खाने से बने हुए हैं? ये मैं क्या हथियार रखने का होगा ऊपर ये खुद ही चमगादड़ की निशान है, चमगादड़ के अब तो नहीं हटा दी होंगी, नीचे लैंडियाँ भी पड़ी है। निशानियाँ भी दिख रही हैं। हाँ एक मिनट रुकिए ना, क्या अरे एक मिनट रुको, क्या अरे रुको ना, बता रहा हूँ, रुक तो सही, अरे रुको एक मिनट।
अरे रुक ना, एक मिनट वीडियो बंद कर दूं, बता। Do nada, uma figura bizarra surge na gravação. Uma aparição aterrorizante se manifesta por um instante e desaparece logo em seguida, deixando o casal em completo choque. É possível ouvir a conversa deles no vídeo. Eles tentam entender o que acabaram de ver, trocam falas nervosas, interrompidas por hesitações e sustos. O susto é tão genuíno que não parece encenação. E embora o vídeo já tenha circulado há mais de 8 anos, até hoje ninguém conseguiu explicar o que foi aquilo. Uma ilusão, um truque de luz ou algo que realmente não deveria estar ali. Por fim, o terceiro vídeo traz um cenário completamente diferente, mas não menos assustador. Um homem vive isolado, em meio a uma floresta densa, cercado pela natureza e, como ele mesmo diz, por acontecimentos inexplicáveis. Certo dia, ele e seu primo estão construindo uma estrutura no meio da mata. Ele decide registrar o processo em vídeo, mostrando com orgulho o que fizeram. My cool base that I made a while ago with my cousin. It's really nice. See, we got the entrance all fenced off. Got this thing, I don't know what it is. Oh. Well, that stinks. But yeah, we got some chairs. What was that? Is that a cow? Tudo parece normal. Ele mostra a entrada do abrigo, as cadeiras improvisadas. Comenta sobre um cheiro estranho vindo de algum ponto ali perto. Mas então algo acontece. Enquanto está falando, ele é interrompido por um som esquisito. Algo se mexe. Ele se vira rapidamente. A câmera treme. A tensão cresce. Ele tenta entender o que acabou de ver ou ouvir. Um ruído ao longe, um vulto, uma presença. Algo ali não pertence àquele lugar. Ou talvez pertença, mas não deveria ser visto. Sua voz muda, sua respiração acelera. E mesmo sem mostrar exatamente o que é, o vídeo transmite aquela sensação incômoda e familiar de que alguma coisa está observando de volta. Na sequência, conhecemos um explorador do paranormal, um verdadeiro caçador do desconhecido. Ele vive em busca de experiências extremas, investigando os cantos mais obscuros e assustadores que alguém ousaria visitar. Nem sempre ele encontra respostas para os fenômenos que presencia, mas quando consegue capturar algo estranho, seus registros definitivamente merecem atenção especial. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele decidiu explorar um antigo bar em ruínas, localizado nos arredores da cidade. O local estava completamente abandonado, ou pelo menos era o que parecia. Bastou alguns minutos dentro do lugar para que ele percebesse que havia cometido um erro. Where are you? Can you give me a sign, please? Oh, you know. What the f... What the... What the... Durante uma tentativa de contato com o além usando uma Spirit Box, ele pergunta. Nenhuma resposta. O silêncio domina o ambiente e ele já está prestes a desistir, quando garrafas começam a se mover sozinhas. Um estalo, um tombar seco no chão. A mensagem está clara, algo está ali com ele. Mas o que acontece a seguir vai muito além do esperado. Steve, are you here? I think you're lying. I don't think your name's Steve. I don't understand how these were locked down. It's crazy. I don't understand this. Ele tenta manter a calma, examina as garrafas no chão e busca uma explicação racional, mas é impossível ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. E ele está. Do fundo do local, uma figura escura e humana o observa em silêncio, escondida pelas sombras. A câmera registra tudo, mas ele, no momento da gravação, não percebe nada. Steve, você tá aqui?
Ele pergunta, talvez tentando racionalizar o medo. Eu acho que você tá, eu não tenho certeza se esse é o seu nome. Enquanto fala, ele se aproxima lentamente das garrafas, sem saber que a figura o encara o tempo inteiro. A forma sombria está ali, imóvel, quase fundida à escuridão. E se ainda restava alguma dúvida, tudo fica claro quando ele volta com a câmera para o mesmo ponto poucos segundos depois, e a figura desapareceu completamente. Nada. Apenas o silêncio. Logo em seguida, o próximo vídeo nos leva até um hospital abandonado na Índia. Um local sombrio, completamente vazio, onde a ausência de pessoas já cria uma tensão quase insuportável. O autor do vídeo percorre os corredores desolados, registrando tudo em tempo real. E então, de forma totalmente acidental, algo fora do comum é captado. Enquanto a câmera gira, ela registra por breves segundos uma maca com um corpo deitado, imóvel, inerte. Mas o detalhe mais assustador é que instantes antes, essa mesma maca estava vazia. Não havia ninguém ali. Quando a câmera retorna ao mesmo corredor, o corpo também sumiu, como se nunca tivesse existido. Esse momento desconcertante adiciona uma camada a mais de mistério ao vídeo. Muitos acreditam que essa captura dá uma certa credibilidade ao relato. Mas, como sempre, a decisão final é sua. Você acredita? O primeiro vídeo começa com uma gravação feita por câmeras de segurança instaladas em uma rua deserta, durante a madrugada. A princípio, tudo parece calmo, até que algo completamente fora do comum acontece. Direto de uma pilha de arbustos à beira da estrada, pequenas criaturas começam a sair, uma a uma, cruzando a rua silenciosamente. As imagens são nítidas o suficiente para gerar uma enxurrada de comentários. Muitos acreditam que se tratam de elfos, enquanto outros sugerem que podem ser os lendários chaneques, criaturas místicas do folclore mexicano, conhecidas por viverem em florestas e pregar peças nos humanos. O fato de aparecerem sozinhos, no meio da noite, e de saírem de uma vegetação aparentemente comum, só aumenta o mistério. Mas será mesmo? Ou há uma explicação ainda mais sinistra por trás dessas figuras? E essa não é a primeira vez que coisas estranhas acontecem. Voltamos ao já conhecido caso de B-City. Um jovem trabalhador que atua em uma loja marcada por fenômenos paranormais. Agora, porém, os eventos parecem ter seguido ele até o próprio apartamento. Isso mesmo, aquilo que antes assombrava a loja parece ter se apegado a ele. Why is that on? That door was not shut. Enquanto grava dentro de casa, tentando mostrar o que está acontecendo, ele testemunha um acontecimento inquietante. Do nada, uma porta se fecha sozinha. Visivelmente abalado, ele expressa frustração, fala com o vazio e, para seu completo terror, recebe uma resposta. Who are you? What do you want? Uma voz desencarnada, fria e direta diz: "Vá embora." Ele congela. A tensão explode. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo do apartamento, sem olhar para trás, completamente tomado pelo medo. O silêncio posterior só aumenta a gravidade do momento e nos deixa com aquela sensação de que algo invisível ainda está ali. No vídeo seguinte, mergulhamos em um dos trechos mais impressionantes das investigações recentes de Dennis Dark, o famoso caçador de fantasmas. Nessa ocasião, Dennis entra em uma casa supostamente habitada por uma entidade poderosa
e o que ele encontra lá dentro desafia todos os limites da lógica. A energia no ambiente é densa, sufocante. Objetos começam a se mover sozinhos, portas rangem sem motivo e ruídos indescritíveis ecoam pelos corredores. Mas nada se compara ao que vem a seguir. De repente, algo se manifesta. Algo que não quer ser visto, mas que insiste em mostrar sua presença. Uma força invisível começa a agir de maneira agressiva, com uma intensidade jamais vista nas investigações anteriores de Denis. Em certo momento, a tensão atinge o ápice, e tudo o que se ouve é um grito de surpresa. A trilha sonora sombria acompanha a cena, transformando o vídeo em uma verdadeira experiência de horror. Uma coisa é certa, o que Denis enfrentou ali não era apenas um fantasma comum, era algo muito maior e muito mais perigoso. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Inglaterra, um vídeo curioso começa a circular nas redes. Uma mulher, em mais um dia comum, libera seu cachorro no quintal para que ele possa se aliviar enquanto ela se prepara para sua rotina matinal. Tudo parecia normal, até que mais tarde, ao revisar as câmeras de segurança da casa, ela vê algo que jamais esqueceria. As imagens mostram uma figura alada e cintilante voando ao redor dela enquanto está no quintal. Na hora, ela nem notou. Apenas se assustou e entrou rapidamente, fechando a porta. Mas foi só ao assistir ao vídeo, com atenção, que percebeu que aquilo não era uma simples sombra ou reflexo. O que voava ao seu redor parecia uma criatura minúscula com asas delicadas, emitindo um leve brilho, quase como uma daquelas criaturas que ouvimos em histórias de infância, uma fada. É claro, a internet se dividiu. Alguns acreditam que era só um inseto filmado de perto, talvez uma mariposa. Mas outros estão convencidos de que ela conseguiu capturar algo extraordinário. E esse não foi um caso isolado. Registros de pequenas criaturas alás, misteriosas e quase mágicas,
estão se tornando cada vez mais frequentes nas redes. Seriam seres elementais, que só aparecem quando menos se espera? Ou tudo não passa de imaginação fértil amplificada por câmeras? O próximo vídeo vem diretamente do México, mais precisamente de um hospital em Manzanillo, Colima. A responsável pela gravação é Vivi Hurtado, uma enfermeira que conhece cada canto do local onde trabalha. Numa noite qualquer, ela decide filmar enquanto caminha pelos corredores silenciosos do hospital. Durante a caminhada, tudo parece calmo até que ela se aproxima da entrada de um corredor escuro. É ali que, sem perceber, ela registra algo assustador. Quando assistimos com atenção, é impossível ignorar o que aparece no canto direito da tela. Um rosto extremamente pálido e assustador, com olhos fixos, espreitando no escuro. Vivi não viu nada no momento, só notou o detalhe mais tarde, ao rever o vídeo. Mas a pergunta permanece no ar. Quem ou o que era aquilo? Seria apenas uma pessoa, um paciente, um reflexo? Ou, como a própria Vivi acredita, poderia ser o espírito de alguém que ainda ronda o hospital, preso entre os corredores e as memórias de um passado sombrio. Em um quintal qualquer, um homem vivia um momento de tranquilidade, até que algo incomum chamou sua atenção no céu. Era uma criatura colossal, com asas de um formato jamais visto antes, voando com uma majestade impressionante. Sem perder tempo, ele sacou o celular e começou a gravar. Ciente de que aquela cena poderia mudar nossa compreensão da realidade, o que ele capturou gerou um alvoroço. Seria esse o retorno dos dragões? Ou apenas um vislumbre de algo que sempre esteve oculto entre nós? Mas não são apenas dragões que têm sido registrados. Em uma caminhada pelas montanhas, um homem teve um encontro assustador. Escondida entre as rochas, uma pequena figura humanoide se movia furtivamente, como se procurasse algo. Ele conseguiu observá-la mais de uma vez no mesmo local, o que levou muitos a acreditar que ele havia encontrado um goblin real. Essas criaturas, antes confinadas aos contos de fadas e mitos, podem estar mais próximas do que imaginamos, e os encontros sobrenaturais não param por aí. Em 2013, um grupo de amigos passeava por um quintal no Reino Unido quando percebeu algo estranho entre os galhos de uma árvore. No início pensaram ser apenas um inseto, mas ao olharem mais de perto viram uma figura pequena e humanoide com asas delicadas. Era uma fada? A criatura voou rapidamente antes que pudessem analisá-la melhor, deixando o grupo chocado e sem respostas. E para aqueles que ainda duvidam da existência de seres míticos, um vídeo surpreendente pode fazer você repensar suas crenças. Em uma gravação enigmática, um enorme dragão é visto pousado no topo de um prédio, emitindo um rugido estrondoso antes de desaparecer misteriosamente nas nuvens. Testemunhado por várias pessoas, esse evento causou espanto e levantou ainda mais perguntas. Os limites entre lenda e realidade parecem mais tênues do que nunca. Estaríamos testemunhando o retorno de criaturas há muito esquecidas, ou a segredos que a humanidade ainda não está pronta para compreender.
A maioria de nós aprecia a tranquilidade do céu aberto, mas essa sensação de paz pode ser rapidamente quebrada por algo inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que tentava capturar a foto perfeita de um relâmpago. Enquanto ajustava sua câmera, percebeu algo estranho escondido entre as nuvens. No instante em que um novo raio cortou o céu, uma silhueta impressionante surgiu, a forma imponente de um dragão oculto atrás das nuvens. O vislumbre foi breve, quase irreal, mas o suficiente para deixar uma marca profunda de mistério. E esse não foi o único registro intrigante. Uma câmera de trilha registrou algo verdadeiramente surpreendente. Uma criatura radiante, com asas majestosas, pousada no topo de um poste elétrico. O ser parecia saído diretamente de um conto de fantasia. Após permanecer imóvel por alguns instantes, alçou o voo e desapareceu no céu. Quando o vídeo foi postado nas redes sociais, gerou um enorme alvoroço. Muitos acreditavam que a criatura era a lendária Fênix, um pássaro mítico associado à ressurreição e ao renascimento. No entanto, após esse único avistamento, nunca mais foi vista, deixando um enigma no ar. De onde veio e para onde foi? O mistério das criaturas desconhecidas continua. Recentemente, um vídeo ao vivo no TikTok viralizou, acumulando milhões de visualizações em questão de horas. A razão? Durante a transmissão, uma pequena figura humanoide foi flagrada espiando de dentro de uma árvore. Seus olhos fixos na câmera antes de desaparecer dentro do tronco oco deixaram os espectadores fascinados. A forma como se movia sugeria que a árvore era seu lar. Muitos acreditaram se tratar de uma fada sem asas, enquanto outros especulavam se poderia ser um ser ainda mais enigmático, como uma criatura alienígena. E os encontros surreais não param por aí. No meio da floresta, um homem teve um vislumbre impressionante. Diante dele, uma criatura brilhante e elegante, semelhante a uma raposa, movia-se com agilidade. Mas havia algo ainda mais intrigante. A criatura possuía 9 caudas, que se expandiam de maneira quase sobrenatural. O registro logo se espalhou pela internet, levando muitos a acreditar que aquele ser misterioso era a lendária raposa de 9 caudas, uma figura mítica presente em diversas culturas antigas. Seu brilho fantasmagórico e seus movimentos graciosos deixaram os espectadores maravilhados e questionando se essa criatura fantástica poderia realmente existir. Mas talvez uma das descobertas mais arrepiantes tenha ocorrido em uma caverna no México. 2 jovens aventureiros decidiram explorar o local, mas jamais poderiam imaginar o que encontrariam. Enquanto caminhavam mais fundo na caverna, depararam-se com algo inimaginável, uma criatura reptiliana, sem asas ou membros rastejando no chão. Owen. O ser se movia de forma estranha, evocando as descrições antigas de vermes das cavernas presentes no folclore. O vídeo do encontro gerou debates acalorados. Alguns estavam convencidos de que se tratava de uma nova espécie, enquanto outros alegavam que poderia ser apenas um efeito de computação gráfica. Mas a grande pergunta permanece: era um dragão subterrâneo ou algo ainda mais desconhecido? E se os dinossauros não fossem apenas criaturas do passado? Um clipe perturbador sugere que esses gigantes podem não ter desaparecido completamente. Enquanto caminhava pelas montanhas, um homem ouviu sons estranhos ecoando entre as rochas. Ao investigar, testemunhou uma cena inacreditável. Um enorme dinossauro, um Baryonyx, caminhava lentamente antes de desaparecer na vegetação. Para quem não está familiarizado, o asterisco Baryonyx era um dinossauro carnívoro do período Cretáceo, conhecido por seu focinho longo e suas garras afiadas. Seria possível que uma dessas criaturas tenha de alguma forma sobrevivido ao tempo? E para quem ainda duvida da existência de criaturas pré-históricas no mundo moderno, um vídeo recente capturou o que parece ser um pterossauro sobrevoando Boise, Idaho. A filmagem mostra uma enorme silhueta alada planando pelos céus, lembrando os répteis voadores da era dos dinossauros. Esse registro gerou intenso debate. Alguns acreditam que é apenas um efeito especial bem feito, enquanto outros se perguntam se pode ser uma evidência real de que essas criaturas lendárias
ainda vivem nas sombras do nosso mundo? O que esses avistamentos significam? Estaríamos diante do retorno de criaturas míticas e pré-históricas? Ou há algo muito maior, algo que desafia tudo o que conhecemos sobre a realidade? Em uma noite escura e silenciosa, um homem árabe decide explorar um prédio abandonado, registrando tudo com sua câmera. No início, parece apenas mais uma aventura urbana, mas rapidamente a situação se transforma em algo assustador. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enquanto ele caminha pelos corredores sombrios, murmurando Allahu Akbar com a voz trêmula, sua câmera capta algo perturbador, uma figura misteriosa, coberta por um vestido escuro, com cabelos longos e brancos, ocultando parte do rosto. A tensão cresce a cada passo, até que o impossível acontece. A entidade começa a levitar, desafiando todas as leis da física. Ela se eleva lentamente, atravessando o teto como se não houvesse barreiras entre este mundo e o desconhecido. Aterrorizado, o homem foge sem olhar para trás, deixando para trás um mistério sem explicação. Seria esse um encontro real com o paranormal ou apenas um jogo de luz e sombras capturado pela câmera? Enquanto isso, em uma cozinha aparentemente comum, uma câmera de segurança registra algo igualmente desconcertante. São esses registros que continuam a intrigar pesquisadores e espectadores, deixando uma única pergunta no ar: o que realmente acontece quando ninguém está olhando? A câmera registra uma cena à primeira vista comum, uma mulher parada ao lado da pia da cozinha. No entanto, algo em sua postura parece fora do lugar. Aos poucos, sua presença adquire um ar sobrenatural. Seus braços se alongam de forma anormal e seu rosto se vira para a câmera de um jeito impossível, como se não pertencesse a este mundo. A tensão cresce no ar enquanto a mulher permanece imóvel, emanando uma sensação profunda e perturbadora. Então, de repente, ela simplesmente desaparece, deixando uma pergunta sem resposta: o que realmente foi capturado naquela gravação? Mas o inexplicável não para por aí. Em uma floresta remota na Indonésia, um explorador noturno se vê diante de algo ainda mais aterrador. No meio da trilha escura e silenciosa, ele encontra uma figura encurvada, apoiada em uma bengala. Seu rosto pálido e enrugado, os cabelos desgrenhados e o olhar penetrante parecem romper as barreiras da escuridão. Saya pulang aja ya, apaan? Ya. Jancuk asu. Kaget aku. Mbah. Badhe teng pundi, Mbah? Wah, kaget aku. Badhe teng pundi, Mbah? Oh, nggih. Hah? Hati-hati kenapa, Mbah? Loh, Mbah! Mbah! Hati-hati kenapa, Mbah? Mbah! Ao se aproximar, o explorador percebe que a figura o observa. Seus movimentos lentos, mas intencionais, dão a impressão de que está caçando. O medo se instala e sua única reação é fugir o mais rápido possível, deixando para trás um mistério que talvez nunca devesse ter sido testemunhado. E em outra noite sombria, um grupo de exploradores mergulha nas profundezas de uma floresta, envolta em lendas paranormais. Com câmeras de visão noturna, eles buscam evidências do inexplicável. De repente, suas lentes capturam algo assustador, uma figura humanoide, pálida e deformada, com olhos brilhantes e vazios, observando das sombras.
A floresta parece sussurrar segredos sombrios, e a criatura, imóvel até então, começa a se mover de forma quase irreal. O grupo prende a respiração, mas antes que possam reagir, a entidade desaparece na escuridão. O que era aquilo? Uma alucinação coletiva? Um ser de outro mundo? Esses mistérios só aumentam, e há muito mais à espreita no desconhecido. Se você quer continuar explorando o inexplicável, inscreva-se agora no canal. Toda semana, novos relatos que vão desafiar a lógica e testar seus nervos. Prepare-se para o inesperado e para aquilo que nos observa na escuridão. Numa noite carregada de tensão, um renomado youtuber especializado em fenômenos paranormais decide se aventurar, ao lado de seu companheiro, em um condomínio abandonado, oculto no coração de uma floresta escura e remota. Equipados com câmeras e lanternas, eles exploram as ruínas em busca de sinais do sobrenatural, enquanto caminham pelos corredores deteriorados, iluminando cada canto com cautela. Um detalhe inquietante surge na moldura de uma janela quebrada. Oh, com certeza. Tem alguma entidade aqui nesse local? Existe alguma presença por aqui? Tá, será que tá gravando também? Câmera. Aqui, carrinho, ó. Você matou um cara enforcado, ó. Aqui, ó. Serve, você matou um cara enforcado. Entidade, se manifesta pra gente. A câmera captura algo aterrador, uma silhueta sombria, quase imperceptível na penumbra, mas com dois chifres curvados que se projetam ameaçadoramente. Seu rosto está envolto na escuridão, mas sua presença exala algo primitivo e perturbador, como se os estivesse observando das sombras, esperando o momento certo para se revelar por completo. O silêncio da noite torna tudo ainda mais inquietante. A figura parece suspensa no vazio, imóvel, mas claramente consciente de estar sendo vista. Seus olhos profundos brilham de forma espectral, perfurando a escuridão ao redor. A tensão aumenta e o youtuber, sentindo um arrepio subir pela espinha, tenta captar mais detalhes, enquanto seu companheiro sussurra nervosamente que algo não está certo. De repente, num piscar de olhos, a criatura desaparece. A única coisa que resta é um silêncio esmagador e a sensação inescapável de que eles não estão sozinhos. O medo se instala e, sem tempo para racionalizar o que acabaram de testemunhar, ambos batem em retirada, deixando para trás não apenas as ruínas, mas um mistério que talvez nunca devesse ter sido desvendado. Tava mais ou menos ali assim, ó. Durante séculos, pesquisadores têm desvendado as evidências por trás de criaturas míticas, sempre com um motivo oculto para manter a verdade distante do público. Mas agora, mistério e realidade se entrelaçam, desafiando tudo o que sabemos. Imagine caminhar ao ar livre e de repente ver algo inacreditável. Em Farnworth, Inglaterra, uma filmagem revelou uma criatura gigantesca cruzando os céus. Suas asas enormes se desdobravam com uma imponência que remetia diretamente aos dragões das telonas, como os de Game of Thrones.
O jeito como planava, o tamanho descomunal e a forma de suas asas deixavam pouca margem para dúvidas. Aquilo parecia ter saído de outro mundo. O vídeo viralizou, deixando muitas pessoas intrigadas. Seria um verdadeiro dragão, um truque visual elaborado, ou a prova de que essas lendas sempre foram mais reais do que imaginávamos? E esse Se você sentiu algo estranho enquanto assistia, talvez você não estivesse sozinho.